a questão do remanejamento, transferência de servidores, que na última semana e até no final de semana o pessoal estava aí passando para você, aflito e angustiado, e com razão, com relação à transferência de servidores. Enfim, detalhar para aqueles que estão nos acompanhando qual que é o problema e o que será encaminhado nesses próximos dias. Então esse é um problema já, a questão de dimensionamento, né, dessa divisão, essa redivisão, esse apoio que muitas vezes a atenção primária pede para os trabalhadores já vem de tempo, né, já é um problema que já se estende de longa data, porque de fato a atenção primária ela nunca está com o seu quadro completo. Sempre tem alguém que está de férias, sempre tem alguém que está afastado, sempre tem alguém que está com algum problema e que de fato mesmo esses atendimentos não podem parar. O que aconteceu esses últimos dias? Então, lá atrás, quando teve todo o problema, quando teve todo o cenário do pronto-socorro fechando, nós tínhamos acordado com a Fundação Municipal de Saúde que haveria necessidade, que era necessário fazer, de fato, um processo de remoção, né, um edital de remoção, para que o trabalhador pudesse escolher o local que ficaria mais agradável para ele trabalhar, pensando que o empregador que terminou com o serviço, né? Então não era o trabalhador que queria sair, queria mudar o seu local de trabalho, e ainda mais sabendo que ia ser uma mudança radical, mudança de estilo de trabalho, né? Então antes era uma equipe que trabalhava no pronto-socorro, que tinha uma rotina diária de trabalho a ser executado, e que de repente ia precisar retornar para a unidade de saúde, né? Ou então começar a trabalhar na unidade de saúde com uma rotina totalmente diferente, porque a unidade de saúde tem uma rotina totalmente diferente. Então a gente entende que de fato mesmo o trabalhador ia ser não só lesado pela questão de salário, porque muitos perderam um quantitativo expressivo na sua renda mensal ali em relação a salário, mas também a questão de rotina mesmo que precisa ser avaliada, né? Que precisava ser avaliada e precisava ser de fato mesmo entendida aí, porque precisava se adaptar, precisava de uma adaptação. Então houve esse edital de remoção, que a princípio era para ser para a equipe da UPA, mas não havia uma data específica de quando que a UPA ia finalizar suas atividades para terceirizar, porque essa era a proposta da gestão. E no meio do cenário todo mudou toda a ideia e o edital saiu para os trabalhadores que estavam alocados no pronto-socorro e que de fato mesmo deveria encerrar aquele serviço, porque teve todo aquele cenário do encerramento das atividades do pronto-socorro. Então foi feito o edital, foram criadas vagas em diversos locais de trabalho da saúde, não só para atenção primária, mas para atenção secundária também, para outros locais dentro do prédio, enfim, vários locais de trabalho. E essas pessoas, de fato mesmo, esses servidores, se colocaram à disposição, concorreram às vagas ali, colocaram seu nome e foram, de fato, para esses locais de trabalho aos quais existiam essas vagas. E foi uma correria, né? Para escolher as vagas, porque deram 2 dias, não deu 2 dias, 1 dia e meio para escolher de vagas. Começou na sexta e encerrou no domingo. Sexta-noite, né? Sexta-noite, 6 horas da tarde, que abriu o edital, e encerrou no domingo, meio-dia. Então, pouco mais então um a gente dia e meio. entendeu que de fato mesmo foi uma correria total e para a pessoa ajeitar toda a vida. Então desde o início nós defendemos enquanto sindicato que isso não deveria ter sido feito no atropelo como foi. Que nós deveríamos, de fato, o trabalhador precisaria pensar na sua vida, precisaria pensar na sua rotina diária para que pudesse escolher um local de trabalho adequado, um local de trabalho que atendesse a sua necessidade, visto que ele que estava, o empregador que estava saindo com ele daquele local que ele já tinha uma adaptação de rotina, já de tempo, né? Muitos trabalhadores haviam um tempo aí no pronto-socorro. Então o que aconteceu? Houve esse edital, foi feito, e os trabalhadores foram alocados aí nos diversos locais de trabalho. Fato é que agora a fundação, principalmente voltada para a questão da atenção primária, não sei de que forma foi feita, não sei como é que foi acordado essas vagas, começaram a rever esse quantitativo de vagas e viram que há unidades de saúde que têm um quantitativo maior do que aquilo que é necessário e que existem outras unidades de saúde perto da região que não tem o quantitativo que precisa para poder atingir principalmente até os indicadores. Então, o que a gente gosta de deixar bem ciente em relação ao servidor também é que a atenção primária ela é movida também por indicadores. Então há uma necessidade de você atingir algumas metas para ter o repasse do governo federal em relação à atenção primária e para ser investido também na atenção primária essa questão
do financiamento da atenção primária. Então, algumas unidades elas estão com uma superlotação, segundo os dados que passaram para nós em relação à gestão, e outras unidades estão precisando de um quantitativo expressivo para fazer coisas básicas, como, por exemplo, manter uma sala de vacina, né? Então, precisa de trabalhadores ali, de servidores, para poder manter essa sala de vacina, para poder fazer funcionar e atingir, de fato mesmo, a população e a demanda. Então, foi isso que foi passado para nós da gestão hoje. O problema é que esses trabalhadores que saíram do pronto-socorro por meio de um remanejamento, né, por meio de um edital de remoção, que já estão alocados, são os trabalhadores, né, que estão sendo convidados novamente a assumir outro local de trabalho. E a gente entende em todo esse processo, né, enquanto sindicato, que é um desgaste para o trabalhador, né, Roberto? Sim. Que é um desgaste psicológico, emocional, porque já saiu do seu local de trabalho que estava adaptado para ir para um local extremo, né, novo, um mundo novo, e agora não fazem nem 2 meses novamente que vai precisar haver essa remoção de novo, né, desse trabalhador. Então o que nós colocamos para a gestão foi isso, que repensasse nessa questão de realocar novamente esses trabalhadores pelo desgaste que eles já vêm sofrendo da gestão já desde o PSM, né? E quando a gente fala de readaptação, novo local de trabalho, envolve diversas questões. É claro que tem a parte trabalhista, enquanto empregador legalmente, né, pode se transferir o servidor de um local para outro, desde que seja na mesma função, é a parte jurídica da coisa. Mas tem a questão prática dos trabalhadores. Então, vamos pegar trabalhadores que estavam no hospital municipal, que a gente sempre falou, tem servidores que nasceram do ponto de vista do trabalho no pronto-socorro, no hospital municipal. Estavam ali há 10, 15, mais de 20 anos. Serviço de urgência e emergência. E do nada veio a informação de que o hospital fecha e serão transferidos para atenção primária. Então já é uma primeira notícia para eles que não é uma notícia boa. Aí se consegue fazer esse processo seletivo para a escolha de vagas. O servidor consegue achar uma vaga mais próxima da sua residência, ou às vezes próxima da casa da sua mãe, do seu pai, questão do filho na escola, transfere. Então consegue readequar a sua rotina. Readequa a sua rotina baseado nessa transferência, nessa vaga que foi ofertado a esse trabalhador, essa trabalhadora. E do nada, chega, não, você não vai ficar mais nesse local. Então, aquela vaga que você escolheu não é mais, você vai para um outro local. Reafirmando, do ponto de vista jurídico do direito de trabalho, não há o que se questionar. Mas do ponto de vista de organização, de deixar aquele trabalhador assim, não digo à vontade, mas aquele trabalhador satisfeito, né, com a sua nova vida funcional, com toda essa mudança que ele teve, nós entendemos que realmente não é adequado. E foi isso que nós colocamos lá para a administração, de que ponderasse ou revisse, embora tenha esses aspectos que foi colocado pela administração, da falta de mão de obra de uma região ou outra, né? Então tem que se equacionar isso, nem 8, nem 80, mas que realmente é um transtorno para aqueles que mudaram recentemente, estavam se readaptando no novo local, na nova região, ter que se transferir novamente, ser transferido novamente, não é bom para nenhuma das partes, né? E o que ficou colocado ali no final, de que a administração vai tentar fazer, quando necessário, essas mudanças, né? Tem que ser quando necessário, não fazer só para atrapalhar a vida do trabalhador, né? Tem que ser numa necessidade mesmo dessa mão de obra, que seja feito dentro da região. Então, se a pessoa está ali, escolheu a vaga, está no Egon Roscamp, no contorno, não lá para o Paraíso, no outro lado da cidade, lá no Nilton Elias de Castro, não fazer uma mudança de 180 graus. Então, tentar, de repente, preencher essas vagas dentro da mesma região, para que a pessoa não mude novamente de forma significativa a sua lotação. Mas é um processo que está ocorrendo e que aí traz transtorno para os trabalhadores. Isso tem que ser debatido sim, de forma permanente, né? Inclusive, a gente já vinha discutindo, Pleis, isso na gestão já do ex-prefeito Marcelo Rangel, de que se implemente na saúde o que é feito já há muito tempo na educação, que é famosa escolha de vagas. Na educação é assim, chega no final do ano, abriu vagas, alguém se aposentou, enfim, querem trocar de lugar, então tem lá como que se chama, Jacques? Esqueci, um edital de remoção. Então lá tem a escola tal, tem tantas vagas para professor, tantas vagas para servente. E tem os critérios. Quem tem mais tempo de casa, claro. Então eu posso escolher uma vaga. Então eu mudei de residência ao longo do ano e perto da minha casa abriu uma vaga
e eu tenho mais tempo de serviço. Então eu escolho aquela vaga, porque é bom para o trabalhador, que desloca menos, gasta menos combustível, ou até para a gestão, que de repente é um local que não precisa nem fornecer vale transporte. E tem menos risco do trabalhador chegar atrasado. Se você tem que atravessar a cidade, seja de carro ou de ônibus, existe um risco maior, é claro, de um possível atraso, quebra do ônibus, enfim. E é importante porque o edital de remoção, esse processo de remoção, ele acaba trazendo até uma transparência em relação a essas transferências que são necessárias, né? É lógico, a gente não está falando aqui dessas transferências que são temporárias, então muitas vezes na atenção primária acontece muito isso, de um enfermeiro ter que cobrir outro enfermeiro que está de férias ou que afastou, porque a unidade não pode ficar sozinha, não tem como repor. Então isso é habitual da atenção primária, mas desde que seja algo temporário, né? Que o outro enfermeiro vai voltar para a unidade de saúde, mas quando tiver essas questões específicas para que seja por tempo indeterminado, né? Para de fato mesmo ir para aquela equipe, seja uma vaga real. Na educação chamada vaga real. Isso. Que é aquela vaga que existe e que não vai mudar tão cedo, né? Que seja feita por um meio assim, bem estruturado, né? Que de fato mesmo o servidor possa escolher e que fique bom para ele, que ele vá trabalhar de forma agradável, né? E que você dê uma publicidade, né? Para isso, abriu uma vaga lá na unidade Cleon. Então lá tem uma vaga, você dê publicidade e que as pessoas possam escolher aquela vaga, né? Mas então isso aí é bem importante. É um processo que está sendo construído, mas está nesse momento, está meio turbulento a coisa. Então a gente tem que sentar, discutir, né, sindicatos, gestão e trabalhadores, para que seja o menos ruim para as duas partes, né? Só ressaltando e finalizando esse assunto também, vão existir momentos que de fato o trabalhador vai conseguir ficar mais próximo de casa e infelizmente vão ter casos também que não vai conseguir fazer, né?